uma doutrina que tem a caridade como bússola. Uma filosofia que propõe a lei de causa e efeito como explicação para os males humanos. Uma ciência iluminada pela fé. Estamos falando do Espiritismo. Olá, começa agora o programa Transição. É com muita alegria que estamos com vocês e hoje o tema Família e Filhos Difíceis. Estamos aqui com a Heloísa Pires, que vai nos falar a respeito do porquê que muitas vezes há uma repulsa dos pais em relação aos filhos e vice-versa. E por que será que acontecem situações onde a falta de limite deixa os pais com tanta dificuldade de saber até onde ir? E mais ainda, a pergunta, será que nós escolhemos a família? Somos escolhidos para estar nessa família? Essas e muitas questões vão ser abordadas pela Heloísa Pires. Muito obrigada pela tua presença, Heloísa. Eu que agradeço, é uma alegria muito grande estar aqui. Eu já inicio te perguntando qual é a diferença da família corporal e da família espiritual. Existem esses dois tipos de família? Diríamos que a família corporal ou é por outras circunstâncias que a harmonia e o amor. A família espiritual é produto da afinidade entre os membros. Mas todos nós podemos trabalhar a nossa família para se tornar a mais ideal possível, através da paciência, da alegria, do evangelho no lar, da prece, dos recursos da casa espírita. É preciso transformarmos a nossa família na família espiritual, que nos acompanhará através dos séculos. Ó, que delícia! E enquanto isso não chega, enquanto estamos a caminho desse trabalho com a família, o que dizer para aqueles pais que sentem às vezes uma repulsa, uma dificuldade com relação aos filhos ou a um dos filhos, ou vice-versa, filhos que têm uma repulsa com relação aos pais, Heloísa? Só a reencarnação explica isso. Não fomos nós espíritas que inventamos a reencarnação, que fique claro. Mais da metade da Terra acredita na reencarnação. Verdade. Egípcios, babilônios, africanos, esquimós, chineses, ou seja, viemos de épocas milenares, como diz Augusto dos Anjos, dos vírus, bactérias, protozoários. Viemos acertando e errando. Fomos simpáticos, de outras vezes lesamos, prejudicamos, mas cada encarnação visa unir os corações, dilatar a capacidade de amar. E os pais que sentem repulsa pelos filhos precisam de uma terapia. Terapia espírita, mas às vezes unida a terapia com psiquiatra, com psicólogo, porque a questão às vezes é muito grave. E não podemos agir numa forma ignorante com os nossos filhos. Somos responsáveis por eles e temos que educar o nosso coração, alegoricamente falando, para apoiá-los, para não fazê-lo com que se sintam marginalizados, rejeitados. E os filhos que também não conseguem amar o pai, precisam aceitar suas dificuldades, mas trabalhá-las para pelo menos atenuá-las, sem complexo de culpa. O passado responde às nossas dúvidas, mas num trabalho de reeducação, para que o conforto da ligação se torne maior. E na sua opinião, Heloísa, os pais devem passar noções espirituais para os filhos? Desde que idade, de que forma isso pode ser feito, Heloísa? Se não passarem, acontece o caos que está hoje. O que vemos? A classe média, outrora diríamos que a classe menos favorecida economicamente é que se entregava às drogas, aos desequilíbrios. Hoje é a classe média, com assessoria econômica, com boas escolas, com estimulação. O que está faltando? A noção espiritual. Ou como diz Daniel Goleman em QI versus QE, precisamos de uma educação que dê inteligência às emoções.
Precisamos aprender a dirigir nossas emoções, a controlar nossas paixões inferiores, a nos entendermos como muito mais do que um corpo de carne. Não somos escravos de um corpo de carne. Não procuramos felicidades em drogas, em remédios dopantes, não. Somos consciências que devem despertar, compreendendo que o nosso destino é a luz, que seremos habitantes nas várias casas do Pai de Deus, nos vários mundos habitados, que um universo de luzes nos espera. E se o indivíduo da Terra hoje às vezes nos decepciona, irmãos mais velhos de outras dimensões nos convidam a crescer, a evoluir, a, como diz Daniel Goleman, a dominar nossas emoções, a amadurecermos. Alguns pais dizem que é importante fazer tudo pela criança e pelo adolescente, pelo filho em questão. O que eu não tive, meu filho vai ter. Outros têm dificuldade na questão dos limites. Como você vê os limites na educação com os filhos, Heloísa? Sem limites não há educação. A própria natureza é um exemplo de limites. O nosso corpo físico nos limita. O ciclo, o desgaste do corpo físico apresenta limitações outras, mas somos muito mais do que um corpo físico. Recorrendo aos estudiosos da construção do pensamento, Winnicott, ele diz, não é espírita, eu adoro citar gente que não é espírita quando a linguagem é a mesma. Winnicott diz que devemos receber o recém-nascido com amor, na maternagem, no aconchego, que uma mãe suficientemente boa sabe como conduzi-lo na compreensão do mundo, exerce a maternagem, mas, diz Winnicott, a paternagem é indispensável, a lei, a disciplina. Caso contrário, a criança não notará a diferença entre ela e o mundo. Ficaria sempre no período pré-operacional de Piaget, egocêntrica, voltada para ela mesma, num mundo mágico, incapaz de viver uma vida real. Aliás, quantos hoje estão tentando viver uma vida virtual no computador, fugindo da vida real, que tem desafios, mas que nos encanta. Então, sem lei, sem disciplina, acontece o caos social que existe hoje. Violência, falta de respeito, incompreensão do amar ao próximo como a si mesmo, falta de educação, de limites. Heloísa, alguns exemplos agora, né, de coisas que acontecem no dia a dia, nas famílias. Qual a importância do exemplo? O exemplo é tudo. Jesus de Nazaré, sem falar em religião, o maior psicólogo de todos os tempos, que Ernesto Renan, que é ex-seminarista, não é espírita, apresenta como um indivíduo fabuloso que atravessa os tempos e muda a mentalidade de uma época. Solen Ash, o judeu, apresenta o nazareno Jesus, convidando os pobres e os oprimidos a desenvolverem uma autoimagem positiva. Sois deuses, sois luz e sois o sal da terra, exemplificaram essa compreensão. Se não exemplificarmos para os nossos filhos a nossa felicidade, a nossa alegria de existir, criaremos indivíduos depressivos, desanimados, que se entregarão às drogas ou que terão desequilíbrios vários. Temos que nos preparar para demonstrarmos aos filhos, aos netos, ao mundo, como confiamos em Deus e em nós mesmos, porque realmente somos deuses e somos luzes. E Heloísa, aqueles casos que também acontecem nas famílias de projeção. Então, o pai gostaria de ter sido X, advogado, médico, e aí não conseguiu, pelas circunstâncias da vida. E aí ele quer que o filho ou a filha, mães projetando nas filhas, às vezes pequenas, uma sensualidade, enfim, essas projeções. Se uma questão é o exemplo, outra, como lidar? Como os pais podem trabalhar com essas questões? O mau exemplo, o contra-exemplo, a incompetência de certos pais que continuam crianças,
Tem senhoras e senhores que já dobraram o cabo da Boa Esperança, já deviam estar se preparando para essa projeção luminosa, Sim. ou projeção menos luminosa, não importa, para o desenvolvimento, e continuam mergulhados em sonhos tolos, em ilusões. Temos que amadurecer. Martim Lutero, o grande missionário, queria ser filósofo. Sim. E o pai exigiu que ele fizesse direito. Aí ele entrou na faculdade, personalidade firme, abandonou. Mas Kardec lembra, em Leis Morais, que devemos amparar nossos filhos e aceitá-los como eles são. Não podemos querer desejar um molde especial. Perfeito. Então Kardec diz, uma criança que seria um artesão feliz, empurrado pelos pais se torna um médico infeliz, um advogado infeliz. E o que interessa é se transformar num indivíduo de bem, seja qual for a profissão com que se expressar, porque todas as profissões são lindas. Temos que acabar com conceitos absurdos, frutos de uma sociedade imediatista, materialista e cruel para os diferentes. Heloísa, a respeito daqueles defeitos quando os pais percebem na criança desvios de comportamento, o que eles podem fazer? Como eles devem se comportar? Os pais têm que se portar como jardineiros atentos, num jardim em formação. Outro dia eu soube de uma história de uma mãe que eu achei maravilhosa. Ela pegou o filhinho, o filho havia chutado o cachorrinho. E ela pegou o filhinho e dizia, aliás, descendência oriental. Ela dizia para o filhinho, peça desculpas ao cachorro. Explique que você não sabia que ele iria sofrer. Aí o filho dizia, eu não quero. Ela falou, se você não pedir desculpa, nós não saímos daqui. Aí a criança foi e pediu. Já pequenininho, essa agressividade mal dirigida, que aliás tem que ser trabalhada através do esporte, da natação e do diálogo. O diálogo é a arma principal. As mulheres adoram conversar, os homens também. Por que não conversar com seus filhos? Fazendo dos filhos seus grandes amigos. Mas não é a mãe amiguinha, é a mãe autoridade que veio não por acaso antes de tudo, mas uma mãe confiável, que conversa, que comenta os distúrbios da natureza, que tranquiliza os corações e que convoca uma postura correta, ensinando que o porteiro, que o lixeiro, que aqueles considerados indevidamente menores do que os outros, porque isso não existe, são nossos irmãos. Às vezes muito maiores do que nós, emocionalmente. Aliás, Daniel Goleman, em seu livro sobre educação, QI versus QE, ele diz que o indivíduo mais educado e maduro que ele encontrou era um motorista de ônibus, que aconchegavam os que subiam no ônibus e fazia com que testas enrugadas se desenrugassem. E todo mundo descia feliz do ônibus. Então é essa educação que vamos transmitir. A querida Rainha Elizabeth, numa encarnação difícil, embora pareça fácil, ela cumprimenta o cozinheiro, ela se dirige a todos numa mesma reverência de humildade e amor. E nós vemos a arrogância na classe média em relação àqueles que cuidam do condomínio. Nós vemos a arrogância na classe média nos desequilíbrios que hoje acontecem nas baladas, nas boates. Temos que educar esses indivíduos na compreensão de que isolados nada somos, mas que somos deuses e luzes, centelhas divinas, quando nos unimos com o objetivo, construir um mundo de paz, de justiça e de amor. Heloísa, uma alegria você ter estado aqui, a minha gratidão e até uma próxima. Obrigada, foi uma alegria para mim. Você sabe que eu amo o seu modo de ser e todos aqueles que entendem o Espiritismo como consolador prometido, que deve curar feridas e nos tornar felizes. Obrigada. E o programa Transição, a Visão Espírita para um Novo Tempo chega ao final.